Caros colegas advogados de todo o Brasil, aqui quem fala é Carlos André Pereira Nunes, eu sou advogado, sou professor da Escola Superior da Advocacia no estado de Goiás e da mesma sorte professor da Escola Superior da Magistratura no mesmo estado. Ainda sou sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação, que também fica no estado de Goiás. Bem, nós estamos aqui, caros colegas advogados, hoje na Escola Nacional da Advocacia, do Conselho Federal da OAB, em Brasília, para falar sobre um dos assuntos mais interessantes da língua portuguesa, que está ligado ao fato de estruturação textual, do que se chama, tecnicamente em língua portuguesa, de coesão textual. E a relação que essa coesão textual tem com o que nós chamamos de ambiguidade, que é, sem dúvida qualquer, um dos grandes dramas de qualquer texto, e principalmente dos textos jurídicos. Dessa maneira, iremos conversar com os senhores hoje, por meio de um questionamento que foi feito por um colega advogado, que, por demais respeitado sobre um artigo de lei, inclusive na legislação goiana, né, do nosso estado, é uma lei que tem natureza tributária. E esse é o artigo 2º da Lei 13.453, de 1999. Gostaria que os colegas advogados tivessem essa lei, que pudessem entrar no site e verificasse, ou no sítio, como quiserem, e verificassem essa lei. Artigo 2º da Lei 13.453, de 1999, que diz o seguinte: fica o chefe do Poder Executivo autorizado, na forma e limites da lei, condições, que estabelecer a conceder. Inciso 2º. Então, fica o chefe do Executivo autorizado a conceder. Inciso 2º. A isenção do ICMS, inclusive quanto à manutenção do crédito, na operação interna com. Então, ali na F ele coloca o seguinte: amendoim em grão, arroz, aveia, cacau, café em coco, canola. E ele fala então quando é que haverá, por parte do chefe do Executivo, a chamada concessão de crédito tributário. Não queremos entrar aqui, sob qualquer hipótese, em hermenêutica que não seja ligada à gramática, ou seja, a hermenêutica gramatical. Mas sobre a gramática, sim, nós podemos falar e queremos falar aos colegas advogados, porque uma das melhores perguntas que já recebi até hoje foi esta que está aqui. Vejamos então. Caros colegas advogados, quando nós falamos no texto que ora foi apresentado do artigo 2º da Lei 3.453 de 1999, lei goiana, volto a falar, sobre isenção do ICMS, diz o seguinte, a pergunta: quem seria, em tese, ligado à isenção do ICMS aqui? Repito, foram colocados, você vai ver aí no seu computador, vários elementos, vários objetos, né, que seriam amendoim, vou repetir, arroz, aveia, cacau, café, cana-de-açúcar, canola, cogumelo, cominho, gergelim, leite, mamona, todos eles receberão. E o último é o trigo. E consta lá de trigo na saída de produção do próprio estabelecimento do produtor com destino à industrialização. E a pergunta é, seria só o trigo na saída de produção ou os outros também na saída de produção? Ou seja, amendoim em grão na saída de produção teria concessão de ICMS, aveia na saída de produção teria concessão de ICMS, ou simplesmente o amendoim, o arroz, a aveia, o cacau e o trigo, esse sim, na saída de produção própria do estabelecimento do produtor com destino à industrialização. A diferença é muito grande do ponto de vista técnico, jurídico, do entendimento do magistrado, se ele observar, claro, o aspecto de natureza gramatical. Ora, nós temos dois tipos de coesão sequencial, de organização sequencial, com a preposição. A chamada coesão frástica, a professora Ingedora Vilaça-Coque, que é da Unicamp, diz isso, que é uma estudiosíssima nesse assunto, ou parafrástica. Ela diz lá em A Coesão Textual. A frástica é a que não ocorre por repetição e a parafrástica por repetição. Já explico. Quando eu digo gosto de pão, de leite, de bolo, de chocolate, veja que o verbo gostar rege a preposição de. Gosto de pão, de bolo, de leite, de chocolate. E será que seria possível retirar a partir da segunda preposição? Sim, veja que quando eu falo gosto de pão, leite, bolo, chocolate, e lá vai, esta preposição primeira já indica que existe referenciação em relação ao verbo gostar. As outras são, sem
qualquer sombra de dúvida, desnecessárias. Elas podem ser colocadas por ênfase. Então, se eu coloco a preposição, eu faço coesão por repetição. Existe ênfase na referenciação do verbo. Se eu não coloco a preposição, eu quero dar mais rapidez ao texto. Não existe ênfase em relação à subordinação do verbo, mas não há ambiguidade. Então existe uma perfeição em relação à construção gramatical. Gosto de pão, de bolo, de leite, gosto de pão, bolo, leite. Não há, sob qualquer hipótese, problema em relação à ambiguidade. É bom lembrar, a ambiguidade. Mas veja uma outra frase que me causou espécie quando eu, na cidade de Caldas Novas, no interior de Goiás, vi escrito o seguinte, lá no hotel, vendemos cartão para celular e telefone público. Pensei, meu Deus, né? Vendemos cartão para celular e telefone público. Se eu vou fazer uma análise gramatical disso, veja que o verbo vender é verbo transitivo direto. Então, quando eu falo vendemos cartão para celular é o objeto direto. Escreva isso e você verá. E para celular seria um termo ligado a cartão. E vendemos o quê? Vendemos o telefone público, todos sabem isso, tem natureza jurídica contestável, então ninguém vende telefone público. Sintaticamente é possível pensar assim. É claro que por uma questão de coerência eu imagino que ocorreu uma coesão frástica, ou seja, por não repetição de cartão na estrutura telefone público. Então cartão para celular e cartão para telefone público. Eu entendo que nesse caso, acho que quem escreveu isso arriscou um pouco. Deveria ter usado a coesão por repetição e não ter usado a coesão sem repetição. Agora voltemos ao aspecto da lei. Veja como isso é lindo. Uma das melhores perguntas que já recebi foi esta que foi nos apresentada. Então, de novo, isenção do ICMS, repito, isenção do ICMS, e isso, muito importante juridicamente, na operação interna com. Então, se é uma operação com alguma coisa, operação é um nome, todo o resto será complemento nominal. Então, haverá isenção do ICMS na operação com amendoim em grão. Então, note, o amendoim em grão. Esse em grão se refere a quem? Amendoim, é um adjunto de amendoim. Veja, se todos fossem em grão, bastaria colocar em grão no primeiro e não repetir nos outros. Dessa maneira, todos os outros seriam em grão. Mas não. Observe. Arroz poderia ser em grão? Poderia. Aveia poderia ser em grão? Poderia. Café poderia ser em grão? Poderia. Mas cacau poderia ser em grão? Poderia. Mas café não. Porque café já possui o próprio adjunto adnominal. Então, por paralelismo, nosso entendimento, e entendimento geral, é de que em grão é o amendoim. Dessa maneira, na operação interna com amendoim em grão, arroz, aí qualquer tipo de arroz, porque não foi especificado o adjunto nominal, aveia, qualquer tipo de aveia, cacau, qualquer tipo de cacau, e o café em coco e em grão. Dessa maneira, em coco também entra para café. O nome disso é paralelismo, que está ligado ao fato quase de piano, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Dessa maneira, qualquer cana-de-açúcar, qualquer canola, cogumelo tem que ser comestível, senão não poderá haver concessão de isenção de ICMS, cominho, gergelim, todos os outros. Aí veja, e trigo na saída de produção. Então, quem é que na saída de produção? Só o trigo. Os outros não seriam na saída de produção. E isso é um assunto extremamente importante do ponto de vista da interpretação. Então, quando nós falamos em na saída de produção, é um termo que se refere ao nome trigo, tem natureza adnominal do trigo e não, sob qualquer hipótese, referindo-se aos outros elementos que estão aqui, que foram colocados na linha F. Pois bem, importantíssimo esse assunto. Caros colegas advogados, espero que os senhores tenham gostado dessa exposição a respeito da coesão e da ambiguidade. Como disse, uma das perguntas mais interessantes que nós recebemos, observem a lei para que nós possamos entender melhor essa exposição que ora foi feita. Estamos sempre aqui à disposição na Escola Nacional da Advocacia para quaisquer ou eventuais dúvidas dos colegas advogados.